Manda aí. O que acontece? Nas últimas aulas, eu fiz uma espécie de introdução. Na última aula, eu até mandei, né, um material sobre a perspectiva anacrônica, né, até um exemplo, né, de como fazer, né, análise. Hoje, gostaria assim, de continuar falando, né, sobre o que é a metodologia, para que você tenha bem claro, né, a ideia do objetivo da disciplina. Mas quem já fez exegese do Antigo ou do Novo comigo, está fazendo hermenêutica, já fez matérias, né, de Antigo e Novo Testamento, vai ouvir de novo o seguinte: metodologia tem a ver com a forma como você escolhe fazer a pesquisa. E aí, aquelas 4 linhas gerais, né? Fundamentalismo, dogmatismo, histórico-crítico e político-social, vão estar inseridos nisso. Essas perspectivas estão dentro das grandes visões, né? A análise anacrônica, diacrônica e sincrônica. Anacrônica é o deslocamento de sentido, né? Tirar o termo ou a história, né, da época, do momento que foi escrito. A diacrônica é onde eu tento respeitar esse período em que o texto foi escrito. E a sincrônica eu vou falar de maneira geral a partir do meu ponto de vista. Então, todo mundo que prega, todo mundo que faz um estudo bíblico, todo mundo que lê a Bíblia, querendo ou não, vai estar dentro de um método, né? A maioria das pessoas. Mesmo que seja inconsciente. O nosso papel nessa disciplina é que você tenha a sua escolha consciente, que você saiba onde você está pisando. Para quê? Para quando você for pregar, de manhã, aí de manhã você usa Augusto Nicodemos e à noite você vai usar Rudolf Bultmann. A não ser que seja para criticar um ou outro. Agora, se você usar como base para a mensagem um e à noite o outro, são linhas, são metodologias totalmente diferentes. E isso gera confusão, né, em quem está te ouvindo, isso gera uma. Como é que eu vou dizer? Uma visão inexata, né, do texto. Por quê? Porque quem está te ouvindo não vai saber como é o seu discurso. E a gente precisa ter isso muito bem massificado. É claro que na bagunça de hoje, por causa das redes sociais, quem ouve um pregador não está preocupado com isso. A maioria das pessoas quer ir para a igreja para se sentir bem. A maioria das pessoas quer ouvir uma mensagem que faça bem, faça rir, se sinta agradável, e elas, inclusive, pagam por isso. Por isso que tem tanta gente dando dinheiro para esse monte de igreja, para esse monte de coach que tem por aí, que as pessoas querem se sentir bem, elas não querem ouvir o texto bíblico, elas querem ouvir aquilo que lhes interessa. É óbvio que para isso eu não preciso de método nenhum, né? Agora, se eu quero falar do texto bíblico, eu vou levar isso a sério e vou estabelecer um método. Ou seja, sempre que você for trabalhar um texto, vai ser sempre na mesma perspectiva. Vou repetir algo que falei em outras aulas. Eu tenho a minha metodologia. Minha metodologia é histórico-crítica. Então, todo texto que eu for ler, toda análise que eu vou fazer é usando as perspectivas histórico-críticas. A minha plataforma hermenêutica, a maneira de aplicar o texto, é da teologia da libertação. Eu sempre vou estar pensando numa perspectiva social, sempre pensando numa perspectiva de desconstrução ideológica, sempre pensando numa ideia de um discurso mais fraterno, mais comum possível, né? Então, quem me ouve vai saber identificar isso. Isso não quer dizer que vai gostar ou não, não interessa, né? Mas eu tenho a forma de pregar, a forma de falar, e isso é perceptível para qualquer pessoa que me ouça.
O seu pastor, ele tem uma forma de pregar. Ele vai tratar o texto de uma maneira. E ele tem um método de análise do texto, certo? Isso pode ser consciente ou não. Lamentavelmente, a maioria das pessoas não faz isso conscientemente. É mais um jogo de repetição daquilo que está dando certo ou daquilo que está famoso no momento, né? E as pessoas vão seguindo. Então, nossa tarefa é, metodologia exegética, pelo menos entender que existem maneiras de eu fazer essa análise do texto. Não é uma maneira só, né? Isso não quer dizer que toda maneira está certa. Essa é outra perspectiva importante. Nem toda análise do texto bíblico está correta. Nem todo mundo que fala do texto bíblico fala corretamente. Por isso que eu preciso de um método de averiguação disso, de análise disso, né, de pesquisa disso. Então, a ideia é a gente aprender a lidar com isso nessa matéria, tá certo? Então, eu vou lendo os slides aqui, a gente vai conversando, vai comentando, qualquer coisa aí vocês manifestam. Fala, Carlos. Pai do Senhor, irmão. Boa noite. Engraçadinho. Meu histórico crítico, meu malvado favorito. Eu sou mesmo, irmão. Meu trabalho é desconstruir. Que isso? Eu vou para Xangri-Lá, irmão. Eu vim como Jesus. Eu saí de Xangri-Lá. Eu estou fazendo o processo lá de saída. Que aguentaram lá, não. Desconstruiu o que deveria desconstruir lá. Misericórdia. E aí, Francisco, ora pela vida dele, vai. Eu tô só observando. Vai estar com a estante do Francisquinho tá cheia de livros lá indicado por você, hein, Ricardo. Vê o que você está arrumando com o Francisco aí. Azar dele, vai com a igreja dele. Eu falei para ele não me seguir, não. Vamos lá. Objetivo, né? De maneira geral. Compreender e interpretar os ensinamentos e a mensagem do Novo Testamento de forma precisa e contextualizada. Entenda o seguinte, não é um tipo de matéria, se eu fizer todos os passos, seguir os métodos adequados, eu vou saber tudo do texto. Nunca vamos saber tudo do texto. Mas é bom que você estabeleça um método de pesquisa, que você tenha uma maneira de pesquisar. Por exemplo, eu quando prego, eu tenho aqui os meus livros, né? Dá para ver aqui, eu tenho alguns livros aqui em casa aqui, eu tenho muito livro em PDF também. Então, eu vou pregar. O que eu faço? Vou no comentário, vou ler o comentário, vou no dicionário, vou ver o texto original, se é pertinente ou não, vou pesquisar, né? Vou ver uma curiosidade ou outra e tal. Primeira coisa que eu faço é ler sobre o texto. Para quê? Para tentar ver se tem algo ali que eu não saiba, se tem alguma curiosidade. Eu gosto muito de trabalhar a questão da léxica, às vezes, né? Curiosidade nas traduções, às vezes é legal trabalhar isso. Então, assim, eu tenho um método de pesquisa. Pesquisei, beleza, fui lá, entendi. Aí, depois, construí o estudo, construí a mensagem. Né? Por quê? Porque esse método exegético, essa maneira de pesquisa, você vai extrair o conteúdo da sua fala, do seu estudo. Como você vai apresentar, aí é um outro esquema, né? E aí, se é a forma de sermão, se você vai fazer um sermão com 4 pontos, 4 ilustrações, uma conclusão, né? Ou se você quer falar 2 pontos apenas, aí é outra coisa. Mas você já pesquisou o texto. E essa pesquisa, ela tem uma maneira de ser feita. Não é simplesmente assim, eu vou pregar amanhã, né? Senhor, fala aí comigo aí. Isso não é método de pesquisa. Isso não é pesquisa. Né? Não estou dizendo que Deus não fale com a gente. Deus fala com a gente. Mas lembrando, nossa tarefa no seminário é estudar. Então, eu estou fazendo seminário para estudar. Então, Deus vai falar comigo? Vai. Mas se você estudar, ele vai ter o que usar. Se você não estudar, ele vai usar o que você tem. Então, quanto mais coisa a gente tiver, melhor. Né? Então, é legal você estabelecer isso. Agora, no meu caso, né, estou me dando aí como exemplo, eu
vou ler o livro, mas que livros? Eu tenho, a maioria dos livros que eu tenho, são comentários exegéticos, não são comentários apologéticos, por exemplo, né, que fazem defesas doutrinárias. Então, eu geralmente tento comprar livros que trabalhem a questão do contexto, da literatura, do processo de construção do texto. Então, é um tipo de material um pouco mais frio, né, ligado até ao método histórico-crítico. É um tipo de material que vai dizer assim, ó, essa palavra naquela época era usada para isso, ponto. Um comentário devocional ou apologético vai dizer assim, esse termo pode ser usado para a defesa do evangelho, porque expressa Deus usando seu poder e tal. Eu tenho até livros assim, mas dificilmente eu uso esses livros como referência de pesquisa. Por quê? Porque eu tenho uma linha de pesquisa mais ligada ao processo de formação. Isso traz problema? Isso traz problema, porque às vezes, na hora de montar uma mensagem, você vai levar muito mais informação, né, do que é necessário. Então, assim, todo método ele tem suas vantagens e desvantagens. Mas é legal você ir construindo a maneira de pesquisar. Né? Por quê? Porque isso vai te ajudar no processo. Você, às vezes, vai chegar no momento que você está pregando de manhã e de tarde, 3, 4 vezes durante a semana. Você vai ter que ter material, vai ter que saber buscar. Entendeu? Se você não estabelece um método de pesquisa, vai chegar a época que você vai dizer assim, não sei mais o que pregar, não sei mais o que falar em EBD, ou vai ficar repetindo, né, as coisas. Então, é legal, né, você saber pesquisar. Características aí, então, da metodologia. Né? É baseado em estudo aprofundado dos textos originais do grego, grego koiné, que está cunhado aqui, mas é grego koiné. Depois eu mudo aqui. Utiliza ferramentas como análise linguística, histórica e cultural, busca entender o contexto histórico e social dos escritos do Novo Testamento, valoriza a interpretação teológica e a aplicação prática dos ensinamentos. Um exemplo em relação a isso que eu já dei em outras matérias e vou repetir. Você pega lá, Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Nessa expressão, Paulo, em grego, vai usar o termo doulos. Paulos, doulos, Christou e Iesu. O termo doulos ali, se eu for traduzir do grego, literalmente ele é escravo. Ele não é servo. Então, eu vou passar a fazer a análise linguística. Esse termo doulos, na época, né, como que ele era usado? Para que ele servia? O que ele caracterizava? Era escravo. Então, não é apenas servo. Então, o termo doulos ele é muito mais amplo do que a ideia de servo. Ele vai falar de escravo. Na análise histórica e cultural, quem era o escravo na época em que esse texto foi escrito? A carta aos Romanos foi escrita aproximadamente em 57 depois de Cristo. Culturalmente, os romanos não trabalhavam, o cidadão romano, né? O trabalho era feito pelas classes mais baixas, pelos escravos. Então, o trabalho braçal não era algo do cidadão, né? Não era algo do romano. Então, Paulo vai começar o texto já agredindo um pensamento geral da época. Primeiro, ele diz que é escravo de Jesus. Quem era o escravo na época de Paulo? O escravo na época de Paulo é o cara que perdeu a guerra, é o cara que se vendeu por um determinado período de tempo para pagar uma dívida, é a pessoa que nasceu escravo. Então, o escravo era alguém que não era dono dele mesmo. Então, ao analisar esse termo doulos em Romanos 1:1, dentro do contexto histórico-cultural, no primeiro século, a carta escrita aos Romanos, o que Paulo está querendo fazer?
Ele está querendo chocar os seus leitores e começa logo dizendo que na relação com Cristo, Cristo é o Senhor. E as pessoas não têm querer diante de Jesus. Porque Paulo ele está se apresentando como escravo. Não é como alguém que faz o que acha que pode ou não, mas é como alguém que não tem direito sobre a sua própria vida. Então, nessa análise, olha, eu verifiquei a língua, a questão histórica e cultural, né? Vimos aí um pouco do contexto. Tudo isso me ajuda a interpretar essa primeira frase de Romanos 1:1. Então, se eu for pesquisando mais sobre a segunda frase, né, segunda parte da frase, sobre o restante do versículo, e analisando as palavras, analisando ali as situações dentro daquele período, eu vou conseguindo mais material. Então, beleza, eu entendi que Paulo está querendo dizer que na relação com Jesus, nós não temos poder. Então, esse pessoal que diz assim, eu vou declarar, eu vou exigir. Na perspectiva de Paulo, isso é um erro. Por quê? Porque Cristo é o Senhor e nós somos os escravos. Então, essa mensagem de Paulo, lá em 57, no primeiro século depois de Cristo, ela serve para hoje. O cristão, diante de Jesus, tem que agir com humildade. Então, peguei esse conteúdo e apliquei a mensagem para hoje. A nossa relação com Jesus tem que ser de humildade e obediência. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Então, nessa análise, eu segui um determinado método de pesquisa. Eu segui alguns passos. Eu tentei responder algumas questões. E as ferramentas foram essa aí, ó. Análise linguística, histórica e cultural. Para isso, o que eu vou usar? Eu vou usar um comentário, eu vou usar uma introdução, eu vou usar uma teologia do Novo Testamento, eu vou usar livros que possam me ajudar a entender o pensamento do primeiro século depois de Cristo, que me ajuda a entender o pensamento e a forma como a igreja agia no primeiro século. A igreja não, as igrejas, porque eu não tinha só uma igreja no primeiro século, né? Então, o material que eu vou ter, ele vai me dando material para ir fazendo essa análise linguística, histórica e cultural. Certo? Deu para entender, gente, esse exemplo aí? Alguma pergunta? Algum questionamento? Tem uma pergunta. Fala aí. Tem uma pergunta aí, professor. Então, vamos ver se eu entendi direito. Aquela parte de Onésio, se refere dessa forma, a parte de Onésio, que ele era escravo? E Filemão? Na carta... Isso. Isso, ele era escravo. Onésimo, então, Filemão poderia matar Onésimo. Paulo escreve para que Filemão não mate Onésimo, porque ele fugiu, entendeu? Sim. Filemão era dono da vida de Onésimo. E aí Paulo fala, olha, trate-o como um irmão nosso, porque ele se converteu. Então, Paulo está pedindo a Filemão, né, que cuide bem de Onésimo, apesar de ter fugido, porque ele agora se converteu. Tá certo. Valeu. Beleza? Entendeu. Beleza. Então, vamos lá. Busca entender, né, o contexto histórico e social dos escritos do Novo Testamento. Cara, eu falei, né, sobre a ideia de igrejas do Novo Testamento. Deixa eu fechar a janela. Tem muita gente que fala assim, precisamos voltar ao primeiro amor da igreja primitiva. A pergunta que você tem que fazer é, qual igreja primitiva? Porque não tinha uma igreja só. Então, entender o contexto histórico e social do texto do Novo Testamento é entender que eu tinha várias igrejas com defeitos e talentos diferentes. Até as listas de dons eram diferentes, né? Se você for ver nas cartas, cada igreja tinha um dom diferente, uma lista de dons.
Por quê? Porque cada comunidade precisava, né, de determinadas habilidades, né, para lidar com os seus desafios, que eram peculiares a cada lugar, a cada momento. Então, entender o contexto histórico-social é importante. Um tempo atrás aí eu ouvi um pregador na televisão, um ignorante completo, né? O cara estava falando que Jesus era rico, porque ele entrou, né, na cidade com um jumentinho, e o jumentinho era o Rolls Royce da época de Jesus. E ele usou essa palavra, Rolls Royce. Cara, quem fala isso não conhece o contexto histórico-social do Novo Testamento. Então, ele queria dizer que Jesus era rico e que nós também vamos ser ricos se dermos dinheiro para a igreja dele. Né? É sempre assim. Né? O pilantra sempre age assim, você vai ficar rico dando dinheiro para a igreja dele. Ele desrespeitou totalmente. Assim, ele demonstrou a falta de conhecimento, fora a integridade, né, e o bom caráter, mas assim, a total falta de conhecimento do que era a época de Jesus. Jesus era uma pessoa pobre, né? Jesus viveu num ambiente pobre, simples, humilde. E advogar a Jesus, né, a ideia de que ele tinha posse, que era rico, enquanto esteve aqui na Terra, é, no mínimo, uma falta de conhecimento, no mínimo, né, para não dizer outra coisa. Então, a gente precisa conhecer o contexto de Paulo. Paulo fazia viagens. Como eram as viagens de Paulo? Era num carro, ele tinha um Chevette velhinho, Deus abençoou, né? Iria lá no Chevette. Não, era andando, né? Às vezes numa montaria, né? E às vezes demorava meses para uma carta chegar em determinado lugar. As estradas nem sempre eram boas, né? Tinha segurança, você tinha N perigos, doenças, falta de alimento, violência, muita coisa, né? Então, tudo isso eu tenho que levar em conta quando eu vou falar de Paulo, por exemplo. Não dá para dizer, porque os apóstolos, né, viviam num ambiente de muita riqueza. Eu ouvi dizer, também ouvindo um pregador desse, eu ouço de tudo, né? Porque para falar mal você tem que ouvir, né? E como eu falo mal de muita gente, eu ouço, né, para saber. Aí eu vi um desses pregadores aí dizendo que Pedro era rico. Ele tinha uma empresa de pesca lá na época, e por isso que o barco dele não pegou peixe, né, e tal. Assim, é uma ignorância total, né? Então, é preciso que a gente conheça a questão histórica, social, né? O que houve aí, Francisco? Esqueceu de pagar a conta de luz aí? Tá ficando escuro? Aí, se a gente não conhece o histórico, o contexto histórico, a gente vai sair falando essas besteiras aí. Tá faltando força aqui, caiu já, chegou. Eita! Tá, qualquer coisa ela tá gravada, você assiste depois, fica tranquilo aí. Tá bom. Vamos ver Não se deixou de pagar a conta de luz para dar o dízimo, não, né, irmão? Mas tá dando para ver, pode falar. Vai pagar a conta de luz, deixa o dízimo para lá. Não tem jeito, aqui é o condomínio que paga lá embaixo. Olha aí, né? Opa, chegou. Voltou, chegou. Olha aí. Faltou. Fica tranquilo. Ai. Mas vamos nós, pode então, falar assim, que eu estou ouvindo aí. Tá, o contexto histórico, gente, é importante. Lembrando que eu falei na aula, acho que foi de hermenêutica, para quem estava lá, né? Mas lembrando, como é que eu vou saber detalhes do contexto histórico e social da época? De cada livro do Novo Testamento. Comentários, livros, introduções, né? Então, material de pesquisa. É isso que vai me ajudar a entender. E aí, no final, vai falar sobre a interpretação teológica e a aplicação prática. Então, conheci o texto, entendi, pesquisei, tirei o que precisava, como é que eu vou interpretar isso agora? Né? Então, eu vou ter métodos para fazer isso, tá certo? Então, vamos lá, segundo slide aí.
a utilização e benefícios aí da metodologia, né, do Novo Testamento. Guia a leitura e o estudo do Novo Testamento, como eu falei, né? A partir do momento que eu estabeleço o método, que eu entendo, né, como fazer isso, eu vou ter um guia, eu vou estar, né, sabendo que livros pesquisar, que autores ler, né? E isso vai me ajudar na caminhada. Obviamente, isso vai me ajudar na interpretação. Por quê? Às vezes você lê um texto do Novo Testamento, aí você lê em português. Só que por trás desse texto em português tem um contexto histórico, social, tem a questão linguística, né? Então eu preciso saber fazer essa pesquisa para não falar besteira, né? A metodologia também, né, promove a compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, escrito aí, né, no Novo Testamento, e, acima de tudo, vai nos ajudar a aplicar os princípios e os valores do Novo Testamento atualmente. Por quê? Fui lá, fiz a pesquisa, entendi o que o texto quer dizer. Se eu entendi o que o texto quer dizer, a partir disso, eu vou poder aplicar de maneira adequada para as pessoas de hoje. Então, a gente já viu, né, um texto lá, a mulher não pode cortar o cabelo. Poxa, mas o que isso quer dizer naquela época? Qual era a lição para aquela época? Qual era a ideia? Né? Aí alguns vão falar, naquela época, né, você tinha lá o culto a Diana, as sacerdotisas usavam cabelo curto, então para a mulher a mulher cristã não ser comparada a essas sacerdotisas, a orientação era que não cortasse o cabelo. Então hoje, pleno século XXI, a mulher também não pode cortar o cabelo? Não, o ensino não é esse. O ensino é que a mulher de hoje, a mulher cristã de hoje, em pleno século XXI, ela possa ter uma aparência, um comportamento que demonstre que ela é cristã. Isso necessariamente não é cabelo longo, né? Não é não cortar o cabelo, mas a forma de falar, a forma de vestir, a forma de andar, né, de se comportar, que demonstre que ela é cristã. Não quer dizer que tem que andar com a Bíblia debaixo do braço, mas a maneira como se comporta, como age, tem que ser uma maneira de uma pessoa que é convertida. A ideia é essa, né? Então, não é necessariamente cortar ou não o cabelo. Porque tem muita mulher de cabelo longo, muita mulher de coque, né? Que é fofoqueira, que é faladeira, que é maledicente, que é ruim pra caramba. Então, não é o cabelo que vai definir isso. Então, a orientação do texto é sobre comportamento, sobre fazer a diferença, e não apenas sobre a aparência externa. Então, a partir de uma boa metodologia de pesquisa, eu consigo trazer bons ensinamentos para hoje. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Isso não pode sair, é isso que a gente não pode esquecer. Tá falando que vai acabar o tempo? Vamos sair desse link e entrar no outro, que aí eu continuo esse slide e aí a gente vai para um exemplo de análise de texto, certo? Para um outro exemplo aí. Tá? Mesmo link aí. Valeu?